Em setembro do ano passado, o então presidente da República, Jair Bolsonaro, se reuniu com embaixadores no Palácio do Planalto, você lembra? Na ocasião, sem apresentar provas, o ex-mandatário voltou a colocar em dúvida a lisura do sistema eleitoral. Também acusou, sem embasamento, as urnas eletrônicas de serem fraudadas, além de atacar opositores e ministros do STF e do TSE. Começo com você, então. Afinal, você acredita que há indícios suficientes para tornar Bolsonaro inelegível? Acho que seria leviano e assodado da minha parte dar uma opinião assim peremptória sobre esse tema, porque a imprensa sequer teve acesso aos autos do processo. E não surpreende, o Brasil é o país das notícias pela metade, em que o futuro é duvidoso e até o passado é incerto. O que a gente sabe até o momento é que o vice-procurador-geral do Ministério Público Eleitoral emitiu parecer arguindo a inelegibilidade do ex-presidente da República por um suposto abuso de poder político durante a campanha eleitoral, naquele episódio que você mencionou, da reunião com os embaixadores, em que o sistema eleitoral brasileiro foi criticado e questionado. Nós também sabemos que hoje em dia, no Brasil, alguns temas não podem ser questionados nem criticados, sob pena de ofensa à verdade oficial, que é decretada pelo arbítrio de alguns poucos que detêm um poder, digamos, supremo. Assim, eu conto com a compreensão da nossa audiência, já que eu estou comentando essa pauta tão momentosa, tão explosiva, completamente no escuro e, por que não, sob risco de censura, caso minhas ideias desagradem a pessoa errada. Assim, eu proponho uma forma mais lúdica de abordar esse tema da inelegibilidade. Eu vou pegar carona nos versos do Fernando Brant, divinamente eternizados aí na voz da saudosa Elis Regina. Eu descobri que minha arma é o que a memória guarda. E a minha memória guarda alguns episódios interessantes da nossa história política recente. Por exemplo, no processo de impeachment da senhora Dilma Rousseff, durante o julgamento do Senado, o então ministro Ricardo Lewandowski, recém-aposentado, propôs uma inovação constitucional que esquartejou a lei brasileira. Isso porque ele desmembrou a punição prevista para os crimes de responsabilidade. O parágrafo único do artigo 52 da Constituição estabelece, ou melhor, estabelecia que a condenação, o impeachment, tinha como consequência a perda do cargo e a inabilitação por 8 anos por exercício de qualquer função pública. Ou seja, era para Dilma permanecer inelegível. Contudo, aí num malabarismo jurídico, depois convalidado pela maioria dos nossos ínclitos senadores, a Dilma perdeu o cargo, mas escapou da inelegibilidade. Portanto, uma presidente condenada por crime de responsabilidade, de acordo com o devido processo legal, não foi tratada como inelegível. A mesma presidente foi protagonista da maior crise econômica da história do país, inclusive contando a pandemia, e que foi líder de um governo marcado por escândalos bilionários de corrupção. Se esses ainda forem os parâmetros da justiça brasileira para considerar um político elegível ou não, o ex-presidente Jair Bolsonaro não tem muito com o que se preocupar. Eu realmente não tenho acesso ao processo, porque ele está sob sigilo, mas nós temos acesso aos fatos que ensejaram este processo e que ensejaram essa manifestação do Ministério Público Eleitoral. Os fatos são notórios. Quais são os fatos? O presidente Jair Bolsonaro, na condição de presidente da República, no Palácio da Alvorada, convoca embaixadores para uma reunião e lá profere um discurso em que ele ataca o sistema eleitoral brasileiro, dizendo que é um sistema fraudulento. Ele ataca pessoalmente ministros do Supremo Tribunal Federal e ataca Luiz Inácio Lula da Silva, o seu opositor. Bem, esses são os fatos, esses nós conhecemos. Vamos ao direito. A legislação brasileira, que inclusive é materializada numa lei complementar número 64, que foi alterada pela lei da ficha limpa, expressamente prevê a possibilidade de cassação do registro do diploma e a inelegibilidade por 8 anos de quem abuse do poder político. O que é abusar do poder político? É utilizar a sua condição de governante para influenciar as eleições. Foi exatamente o que Jair Bolsonaro fez. Como presidente da República, atacou Luiz Inácio Lula da Silva, atacou o ministro do Supremo Tribunal Federal para desacreditar o sistema eleitoral do qual ele estava participando e, a meu juízo, além de interferir nas eleições, para preparar um clima para um possível golpe de Estado que viria a ocorrer caso ele perdesse as eleições e como se tentou no dia 8 de janeiro. Isso, para mim, é absolutamente indiscutível e, portanto, acho que não só são indícios que existem, e não preciso ver os autos para dizer, está caracterizada a tipicidade da inelegibilidade, e tenho certeza que o ministro que preside com absoluta isenção este processo, o ministro Benedito Gonçalves, irá
propor as medidas cabíveis nesse caso, que, a meu ver, a menos que a defesa desconstitua isso que eu disse, será efetivamente a inelegibilidade. Caio, você vê esses elementos com base nos fatos, como traz aí o Zé Eduardo Cardoso? Não, porque os fatos estão sujeitos à interpretação do direito, né, como já foi colocado aqui anteriormente. E a gente tem que avaliar as situações dentro de um contexto. Eu citei aqui o caso da ex-presidente Dilma Rousseff e de como a legislação brasileira foi relativizada nesse caso concreto, mas a gente também poderia ir para o próprio presidente Lula. Afinal de contas, a gente sabe muito bem que a justiça, em mais de uma ocasião, né, em sentenças condenatórias inapeláveis do ponto de vista da materialidade e autoria do crime, decidiu, né, que ele havia cometido crimes. Claro, houve a anulação dessas ações penais, alguns desses crimes prescreveram, ou seja, o Estado perdeu a sua pretensão punitiva, mas, como disse o próprio ministro, esses são os fatos. E a gente fica pensando o seguinte, ora, se houve o cometimento de crimes, mas por questões processuais, né, um determinado agente político ainda está habilitado a participar, né, do processo eleitoral, e a gente está falando aí de crimes graves contra o erário público, a gente está falando de corrupção, a gente está falando de lavagem de dinheiro, será que bravatas numa reunião e críticas a assuntos proibidos configuram um delito tão grave a ponto de tornar uma pessoa inelegível, de ter os seus direitos políticos cassados? E será que, na verdade, esse processo ele é muito mais político do que jurídico? Aí fica aí como questionamento para a nossa audiência.